a cargo da palavra de Deus. E tenha certeza, amados, que Deus vai falar algo poderoso ao teu coração nessa noite. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos nesse momento, te agradecemos, colocamos, Pai, a vida do teu servo diante do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor o guarde, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o proteja e que o Senhor faça dele, Senhor, um instrumento poderoso nessa noite. Fala, Senhor, conosco, ministra aos nossos corações e usa o teu servo, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, receba o seu servo, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Alegria pela chuva, né? Que demorou um pouco, mas veio. Mas tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu, amém? E vocês são crentes mesmo. Vier abaixo de chuva, né? E sinal que todos estão aqui, amam a Deus de coração, de verdade. E abra o seu coração nessa noite para receber o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Não era o que eu iria pregar, mas quando o Espírito Santo ordena, a gente tem que obedecer. Amém? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Muito obrigado. Muito obrigado. Lucas capítulo 17, no versículo 3 em diante. Lucas 17, 3 em diante. Todos acharam? Amém? Nos diz o seguinte: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranca-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Amém? Até aqui. A igreja pode assentar. Deus me deu esse tema da mensagem: fé para perdoar. Será que nós precisamos ter fé para perdoar? Será que nosso coração ele está com uma fé genuína, uma fé verdadeira, ao ponto de nós perdoarmos o nosso próximo, o nosso irmão, não somente uma vez, mas, segundo a palavra de Deus, 7 vezes, se ele vier 7 vezes pedir perdão, num único dia, nós tivermos essa compaixão dele de perdoar. E entenda que isso não é um número exato, é que é o número da perfeição, da totalidade. Esse é o número da totalidade, o número de Deus. Amém? Então, os discípulos ali, naquela situação: Senhor, aumenta a nossa fé. Não importa o tamanho da nossa fé, mas se ela é genuína, se ela é verdadeira. Ou nós cremos ou nós não cremos em Deus. É uma coisa ou outra. Então, se a nossa fé está depositada em Cristo, se nós realmente temos o nosso coração aberto para que Ele possa operar e transformar o nosso coração, não é difícil de nós perdoar. Humanamente é impossível nós perdoar. Tem situações da nossa vida, coisas da vida que acontecem com cada um de nós e fica no particular de cada um, que humanamente
é impossível perdoar. Só nós podemos perdoar quando o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Só nós podemos perdoar verdadeiramente. Entenda que perdoar não é esquecer, porque a gente vai lembrar, vai ficar na nossa memória as acusações, as situações tristes que ocorreram entre nós e algum familiar, entre nós e alguém próximo da gente, algum amigo que a gente depositava a nossa confiança. Mas entenda que o Espírito Santo nessa noite já está trabalhando. Amém? Entenda que nessa noite eu posso ter a certeza que o Espírito Santo direcionou esta mensagem, que o Espírito Santo direcionou essa palavra, que não é da minha boca, mas é da boca de Deus, da palavra do Senhor. Amém? E uma curiosidade muito grande que eu encontrei é que, segundo os agricultores ali da Palestina, vamos voltar para o texto. A semente de mostarda, do grão de mostarda, ela era a menor das sementes da época. Então, por isso que Jesus falou da semente logo da menorzinha, da pequena. Então não importa o tamanho da sua fé, importa se ela é genuína em Cristo Jesus. Amém? Mas o que o perdão tem a ver com a fé? Vamos lá para 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20. Amém? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se nós dissermos que amamos a Deus acima de todas as coisas, que nós nos entregamos a Deus, mas se nós odiar é uma palavra forte, né? Odiar é algo muito ruim, que vai trazer tristeza ao nosso coração, vai trazer amargura, vai criar uma raiz de amargura no nosso coração. Se nós dissermos que amamos a Deus da boca para fora, mas o nosso interior está sujo, está machucado, está com essa raiz de amargura, nós não temos fé. E automaticamente a nossa fé é morta e nós não temos como perdoar o nosso irmão. Quantos estão entendendo? Amém? Que nessa noite eu possa transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Amém? Mas é isso. Se nós dissermos que amamos a Deus, mas odiarmos o nosso irmão, nós somos mentirosos. E o pai da mentira é Satanás. Aquele que anda na mentira está em trevas, não está na luz que é Cristo Jesus. Então, antes que Deus quer trabalhar no nosso coração, antes que nós possamos crer realmente nele, não só da boca para fora. Antes de tudo, Deus quer trabalhar no nosso coração para que a nossa fé seja genuína nele e sejamos transformados por ele realmente, do fundo do nosso coração, que Deus possa trabalhar no fundo do teu coração e você possa deixar, que Deus ele não vai invadir o seu coração. Deus ele não vai arrombar igual o nosso adversário, que qualquer brechinha ele vem e mete o pé e acaba com a nossa vida. Então basta nós abrir o nosso coração para que ele possa operar. Amém? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus é um ser invisível, mas é real. O nosso irmão é visível, está à nossa frente. Estou vendo o Marquinhos aqui. Se eu disser que amo a Deus e odiar o Marquinhos, eu não sou cristão. Se eu disser que amo a minha esposa, não odeio a minha esposa, odeio meus filhos, vamos dizer assim, eu não sou cristão. Eu vivo só de aparência. Mas se realmente o meu coração amar a Deus e deixar ser trabalhado por ele,
aí estou no caminho da perfeição. Não sou perfeito, não somos perfeitos, mas estamos andando no caminho daquele que é perfeito. Amém? Colossenses 3,13 vai nos dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O corpo da igreja muitas vezes tem diferenças. Cada um pensa de uma maneira, de um jeito. Cada um tem uma visão do reino, das pessoas. Mas o importante é mantermos a unidade, mantermos o foco. Qual é o nosso foco? Servir a Jesus. O nosso foco é Cristo. Acima das nossas diferenças, acima das nossas divergências, está a fé em Cristo Jesus. Acima de tudo, nós temos que suportar as diferenças uns dos outros. Acima de tudo, nós temos que pensar que lá no céu, todos nós estaremos juntos. Então, qualquer picuinha, qualquer diferença, nós temos que deixar para trás. E pensar que lá no céu, eu quero que o Marquinhos, eu quero que a minha esposa, eu quero que o André, eu quero que o Beto, todos estejam lá conosco, o pastor, a pastora. Então nós temos que pensar nisso. Pensar nas coisas do céu, em unidade, no mesmo foco, no mesmo pensamento, para que nós possamos herdar a coroa da vida, a coroa da vitória. Amém? Em 1 João 2,11, vai nos dizer o seguinte: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É muito difícil uma pessoa caminhar nas trevas, no escuro, caminhar sem enxergar. Ela vai tropeçar em algum momento, vai bater numa parede, ela vai se machucar e vai acabar machucando outras pessoas. É assim uma pessoa que anda em trevas. É assim uma pessoa que não anda na luz, que é Jesus Cristo. É assim uma pessoa que está longe de Deus. Mas Deus, Ele pode fazer na sua vida, na minha vida, com que nós venhamos enxergar o caminho novamente. Deus, Ele pode fazer o impossível aos olhos humanos. Deus pode fazer com que nós venhamos sair das trevas e cair as escamas dos nossos olhos, porque as trevas cegam os nossos olhos. As trevas faz com que nós perdamos o rumo, perdamos o foco, perdamos a unidade. Mas Jesus, Ele quer restaurar isso nessa noite nas nossas vidas. Se nós estamos perdidos, Ele quer nos resgatar. Eu sei que a caminhada cristã, ela é difícil, ela é trabalhosa, ela tem momentos de altos e baixos. Nós sabemos disso. Mas que nós nunca devemos nos desviar da presença de Deus. A palavra desviado é muito forte. Muitas pessoas se desviam realmente e viram a cabeça, mas umas se afastam e ainda mantêm o temor. Muitas pessoas ainda se afastam, estão lá no mundo, mas o Espírito Santo está trabalhando nelas. Que nós possamos também orar por essas pessoas que se afastaram e possamos amar elas e novamente pedir que o Espírito Santo resgate elas das garras de Satanás. Amém? Nós temos 2 exemplos muito fortes, muito grandes de perdão. Um deles está em Gênesis 45:15. E José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Todos conhecem a história de José, todos conhecem o que ele passou com a sua família. Foi rejeitado, foi atirado dentro de um poço para ser morto, foi vendido,
foi humilhado também lá no Egito, mas ele não perdeu o coração de perdoador. José, com tudo que passou, talvez foi um processo, Deus permitiu esse processo para que ele perdoasse a sua família, perdoasse os seus irmãos. Eu creio que Deus trabalhou muito forte no coração de José, enquanto ele estava lá no Egito, sendo justiçado. Eu creio que a obra que Deus tinha na vida de José só se cumpriu porque o coração dele estava na presença de Deus, estava permitido que o Espírito Santo trabalhasse nele. Senão, jamais ele se tornaria governador do Egito. E aí, o final da história é muito lindo. Seus irmãos vieram até a sua presença. Ele poderia ter se vingado. Ele poderia ter deixado seus irmãos morrerem de fome. Mas não. No momento de a oportunidade de se vingar, não. Ele abraçou, ele beijou, chorou abraçado com eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. É uma história muito linda, uma história o qual impacta as nossas vidas. Talvez para muitos aí fora seja uma história ultrapassada, que a Bíblia já é um livro ultrapassado, que é impossível o ser humano seguir uma vida na presença de Deus. Mas se as pessoas se aprofundassem e deixassem Cristo trabalhar nos corações, o mundo seria diferente. Nós teríamos uma sociedade diferente, famílias diferentes, famílias se perdoando, amigos chorando e se perdoando e se abraçando, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de nós mudarmos o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. A cada dia que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, possa ter misericórdia de nós, porque o foco nosso é a eternidade. E outro exemplo está em Lucas 23, 40 ao 43. Esse exemplo é fantástico. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? O exemplo dos dois ladrões na cruz. Os dois na mesma situação. Os dois no último instante da vida deles. Um reconheceu o seu erro. O outro não reconheceu o seu erro. Mas o que reconheceu foi perdoado. Jesus, até no seu último instante de vida, nos deixou uma mensagem. Sempre deixou uma mensagem, e essa última mensagem foi de perdão. Eu não sei qual é a história daqueles dois, mas não eram boas pessoas. Mas enquanto aquele homem que abriu o seu coração, Jesus perdoou. No tempo dele devolver o que roubou ou pedir perdão para as pessoas que ele fez mal, mas a principal pessoa que estava ali naquele momento era Jesus, e ele reconheceu. Essa mensagem é tremenda. Essa último suspiro de Jesus foi de perdão. E o objetivo de Jesus na cruz foi perdoar os nossos pecados. E por isso que nós devemos seguir o exemplo de Cristo e perdoar também. Eu tenho
uma mensagem aqui. Quem tem fé para perdoar, tem fé para receber perdão. A pessoa que tem fé para perdoar, ela pode receber perdão. A pessoa que já foi perdoada por Jesus Cristo, teve as suas vestes lavadas, teve a sua vida transformada, só assim ela pode perdoar verdadeiramente. Só assim nós podemos perdoar verdadeiramente o nosso irmão. Somente assim, com o nosso coração transformado, o coração que Jesus quer transformar todos os dias, para parecermos mais com Ele, ter aparência mais parecida com Ele. Jesus quer transformar os nossos corações nessa noite. Jesus pede unidade, Jesus pede que nós perdoamos os nossos irmãos e quer que nós nos quebrantemos na sua presença nessa noite. Jesus quer isso de nós e que Jesus possa fazer nos nossos corações. Somente abra o seu coração nessa noite e te entrega de corpo e alma e espírito, que o resto Ele vai fazer. Eu tenho certeza. Era essa mensagem que eu tinha nessa noite. E eu quero que você se coloque em pé e vamos estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, é justo, é maravilhoso, é poderoso, é conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, que nós possamos, Pai, ter um coração perdoador, que nós possamos seguir os seus passos, que nós possamos, Senhor, seguir as suas pisaduras, porque através delas nós somos sarados, Pai. Que nessa noite, Pai, nós possamos, Pai, aprender contigo. Que nossa noite, Pai, nosso coração de pedra venha a ser destruído e o Senhor nos dê um novo coração para perdoar, Pai, o nosso próximo. Que somente assim, Pai, nós iremos herdar a vida eterna, Pai. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, Pai, vai ministrando em cada coração, Pai. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, Pai. Por isso nós clamamos e rendemos a Ti, Pai, louvores, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.